santo seja o nome do Senhor para sempre, Criador soberano, Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus para nossa meditação está no livro de Efésios, capítulo de número 3, versículo de número 20, que está escrito assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Queridos, tenho por objetivo trazer uma mensagem onde proporcionará um entendimento parcial da grandeza do poder do nosso Deus e como o Senhor se manifesta para ensinar os seus filhos o seu amor, o seu poder, com a finalidade de demonstrar cuidado, proteção e abençoando. Dessa forma, permanecemos seguros na fé, na certeza que Deus faz milagres para a glória do seu nome e maturidade dos seus amados. O apóstolo Paulo demonstra nesse texto pelo menos 3 atributos divinos. E quero propor um tema que fala da manifestação do poder de Deus em favor de seus filhos. A primeira observação a ser feita nesse texto é que o apóstolo Paulo demonstra a onipotência de Deus. Esse é o primeiro atributo. Quando diz, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, como podemos entender a onipotência de Deus? O apóstolo Paulo traz a expressão de que Deus ele pode fazer tudo. Podemos entender um poder capaz de fazer qualquer coisa, cujo poder não tem limites, ou seja, um poder ilimitado, um poder infinito, um poder infindável. Não se consegue calcular, que não pode ser avaliado. Jó, em momento de grandes aflições, foi um homem que foi provado, mas foi um homem que era fiel, um homem justo, um homem honesto. Ele reconhece e entende essa grandeza de Deus. No final de sua provação, ele afirma: bem sei, Senhor, que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser impedido. É Jó capítulo 42, versículo 2. Observe que ele diz que Deus pode todas as coisas e que ninguém, nada pode impedir a manifestação do poder de Deus. Ou seja, esse poder de realizar o impossível. O impossível é algo que não pode acontecer, irrealizável, mas para Deus não existe impossibilidades. Deus ele faz o que lhe apraz, o que ele quer. No livro de Lucas, capítulo de número 1, versículo 7, diz assim o texto: sucedeu que não tinham filhos, pois Isabel era estéril e ambos já eram muito velhos. Entretanto, versículo 57, entretanto, o período de espera de Isabel chegou
a seu termo, e veio a hora da criança nascer. Era um menino. Versículo 58. A notícia de como o Senhor tinha sido bondoso para ela espalhou-se rapidamente entre vizinhos e parentes, e todos se alegraram com ela. Observe que esse texto, Isabel era estéril, avançada em idade, não poderia ter filho. Isabel era prima de Maria. E o Senhor concedeu essa bênção a Isabel, abriu a madre numa situação que era impossível devido à sua idade e devido a ser uma pessoa estéril. Então, diante disso, eu não sei se você tem algo que para você é impossível, que não há condições de acontecer, é improvável acontecer, mas Deus, o seu Deus, o nosso Deus, para Ele não existe impossível. O seu poder é capaz de fazer absolutamente tudo o que Ele quer. Ainda o poder de Deus, quando manifesto, Ele no deserto de Zim, não havia água quando o povo de Israel tinha saído do Egito e agora estava caminhando pelo deserto. O povo começou a questionar Moisés. E no versículo 8, Deus recomenda a Moisés: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai à rocha perante os seus olhos, e ela dará a sua água. Assim lhes tirarás água da rocha e darás de beber à congregação e aos seus animais. Versículo 11. Então Moisés levantou a sua mão, feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. Observe que o poder de Deus fez brotar água da rocha. Imagine que brotar água de uma rocha é algo possível, mas como tenho falado, para Deus nada é impossível. Ainda um outro texto, um outro relato, um outro fato importantíssimo e maravilhoso é quando Deus abre o mar para que o seu povo passasse, pois estava sendo perseguido após saírem do Egito através de um grande milagre do Senhor. Eles agora estavam sendo perseguidos pelo exército egípcio. E ali diante do mar, Deus se manifesta mais uma vez a Moisés, pois o povo estava temeroso e começou a clamar. Então Deus fala com Moisés. No versículo 16, Deus fala: e tu levanta a tua vara sobre as águas, e no meio do mar se abrirá um caminho na vossa frente. Todo o povo passará por ali, como se fosse em terra seca. Moisés estendeu a sua vara sobre o mar, e o Senhor abriu o caminho através das águas, que formaram uma parede de um lado e do outro da passagem. Um forte vento oriental soprou durante toda a noite, fazendo reter as águas do mar. Assim o povo de Israel pôde passar por ali como se fosse terra. Observe
mais um milagre extraordinário, mais uma manifestação do grandioso poder de Deus. Entenda que Deus, Ele faz algo tremendo, coisas maravilhosas para poder abençoar o seu povo, para trazer livramento, para mostrar a sua grandeza, para ensinar os seus filhos o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele cuida de nós. Um outro fato importantíssimo e que demonstra a grandeza do poder de Deus é quando Jesus anda sobre o mar. Nós podemos ver esse relato e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda enquanto despedia a multidão. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Observe que o Senhor caminhava por cima do mar. Isso demonstra domínio sobre a natureza. Isso demonstra domínio sobre o mar. Isso demonstra domínio sobre qualquer coisa. Isso demonstra a grandeza, a magnitude do seu poder. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Entenda, eu não sei o que está lhe assustando, eu não sei o que está lhe proporcionando medo, temor, mas assim diz o Senhor: tenha bom ânimo, o Senhor está contigo, não temas, não tenha medo. Observe que o Deus que você serve está acima de tudo e de todos. Devemos temer somente a Ele, porque Ele tem o poder. Aleluia. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou dizendo: Senhor, salva-me. O vento, as ondas, a tempestade, as dificuldades, as barreiras, os empecilhos, os obstáculos, que faz referência à doença, às enfermidades, às afrontas, às calúnias, às difamações, todo tipo de aflição que vem contra o homem, contra a mulher de Deus. E muitas vezes nos traz temor, nos traz medo. Observe que Pedro estava andando sobre as águas. Entenda que o poder de Deus faz o impossível. Deus faz o impossível por nós. Não há possibilidade de um homem andar sobre as águas, mas com Deus nós andamos sobre os obstáculos. Com Deus nós andamos sobre as barreiras. Com Deus nós andamos sobre as dificuldades. Estamos por cima, porque o Senhor está conosco. E quando Pedro começou a afundar, perceber que estava afundando, ele gritou pelo Senhor. E o que acontece?
começou a ir para o fundo e clamou dizendo: Senhor, salva-me. Ainda que esse temor, ainda que essa dificuldade nos proporcione esse medo, clame a Deus, porque o texto que nós estamos meditando diz que Ele é poderoso para fazer absolutamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Então fala com o Senhor agora: Senhor, salva-me. E o Senhor vai estender as suas mãos de poder, vai rasgar os céus para te abençoar. E logo, Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Não tenha dúvida em momento algum. Acredite sempre. Tenha convicção, tenha certeza que o Senhor está conosco. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Observe o quanto o Senhor domina a natureza. Observe que Deus tem o controle da natureza. Ele criou a natureza. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: este verdadeiramente o Filho de Deus. Quando o milagre acontecer em sua vida, todos que tiverem ao seu redor vão se expressar dessa mesma forma, vão dar glórias ao nome do Senhor, porque estamos aqui para ser instrumentos para a glória de Deus, em meio à aflição, em meio à angústia, em meio à tribulação, em meio à provação. Entenda que esse processo faz parte da nossa maturidade, do nosso crescimento, para entendermos como Deus trabalha em nossas vidas, para entendermos como Deus cuida de nós. E após veremos um milagre, e todos que estão ao seu redor vão glorificar o nome do Senhor, porque Deus está conosco. Ainda que passarem pelas águas, não te submergerão, quando pelo fogo não te queimará. Quando pelo fogo não te queimará, e nem a chama arderá em ti. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia. O poder de Deus também fez abrir os olhos do cego. Jesus pergunta ao cego: que queres que eu te faça? Perguntou Jesus: mestre, eu quero ver. Está bem, a tua fé te curou. E no mesmo instante o cego ficou a ver e foi atrás de Jesus pela estrada fora. Essa história desse cego, Bartimeu, é uma história maravilhosa. Ele mendigava na entrada da cidade de Jericó. E sabendo que uma multidão entrava, o ruído era muito grande, ele pergunta o que é que está acontecendo, quem está entrando, e disseram para ele: é Jesus. E quando ele ouve a expressão Jesus, ele passa a gritar, a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E a multidão que ali estava manda ele calar a boca, para de gritar. Quando, irmãos, nós encontramos a solução, ou a solução está próxima a nós, mas de repente aparece um obstáculo, aparece uma dificuldade, aparece uma barreira que tenta impelir
para trás, que tenta tirar a nossa motivação, que tenta tirar o nosso ânimo, a nossa esperança. Mas o cego, ele não parou diante daquele obstáculo. Ele não desistiu diante daquele obstáculo. Observe que ele era um cego, mendigo, já tinha um sofrimento em sua vida, já tinha vários obstáculos em sua vida. Aparece mais um para tentar colocar ele para baixo. Mas a Bíblia diz, o texto revela, que ele começou a gritar mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E o texto diz que Jesus parou. Quando você clama, Jesus olha para você. Quando você clama, Jesus se inclina para você. O salmista, no Salmo 18, versículo 6, ele diz: na minha angústia eu clamei ao Senhor. Eu gritei por socorro ao meu Deus. E ele do seu alto trono ouviu o meu clamor e a minha oração lhe penetrou os ouvidos. Observe que o texto diz: na minha angústia clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e ele do seu alto trono ouviu o meu clamor e a minha oração lhe penetrou os ouvidos. E nesse texto aqui, o texto diz que Jesus parou. Jesus parou e manda chamar. E os discípulos dizem: vem, tenha bom ânimo, o mestre te chama. Tenha bom ânimo. O mestre está te chamando para o encontro com ele. Venha ter um encontro com o mestre e a sua vida vai mudar. Você que ainda não teve encontro com o mestre, com o Senhor da vida, com o Senhor que tem o poder para curar, para transformar, o Senhor que proporciona esperança, ele te convida. E aquele cego se aproximou e Jesus pergunta a ele: o que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, eu quero ver. E imediatamente o Senhor disse: veja, a tua fé te salvou, ou a tua fé te curou, ou a tua fé lhe trouxe saúde. O que Deus quer é que você tenha fé. Nós aprendemos aqui nesse texto algumas lições importantes. É a fé para receber o milagre, acreditar, ter a certeza para receber o milagre. A perseverança, você não pode desistir. Os obstáculos vão se apresentar diante de você, a dificuldade, as barreiras, mas persevere, insista, não desista e tome a decisão, vá ao encontro do mestre e você receberá a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo.